sorriso da criança. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força. Tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão. Boa tarde, meus irmãos da Oficina Espírita da Família. Uma tarde linda, uma tarde maravilhosa, um sol assim imenso saiu, graças a Deus, né? Depois de muito frio, né, Eliseu? Depois de muito frio, depois de muita chuva, esse sol maravilhoso que a gente está vendo aqui pela janela da Rádio Cacique, o céu azulzinho, né? E uma boa tarde maravilhosa para vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado. Então, vamos àquele pensamento do dia, né, Eliseu? Aquele pensamento do dia. Corram atrás de seus sonhos, realizem os seus sonhos, tenham fé, muita fé em Deus. E tudo aquilo que você pedir a Deus que realmente valer a pena, você conseguirá. Então corram atrás dos seus sonhos. Eliseu, uma boa tarde. Muito bem, estamos aqui também com o seu Florencio, que já vai estar aqui com a gente, está chegandinho no pedaço, né? E vamos ao nosso pensamento, nossa mensagem do dia, né? Que é bem interessante, significa o quê? Saber ouvir. Vamos saber ouvir, isso é importante, né? Então vamos lá. Saber ouvir, do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Ok, vamos lá. Saber ouvir. Ouça a voz de Deus. Não ouça a maledicência. Ouça o canto dos pássaros. Não ouça a palavra rude. Ouça um grito de dor. Não ouça a provocação. Ouça a voz da consciência. Não ouça os apelos do homem velho. Ouvir é comum a todos. Saber ouvir é virtude de poucos. Muitas informações nos chegam diariamente, confundindo nossa mente. Separar o joio do trigo é fundamental. É preciso ser meio surdo para se viver melhor. Dar ouvidos aos críticos de plantão é grande perda de tempo. Dar ouvidos ao choro silencioso de alguém que sofre com a solidão é aplicar o tempo na caridade. Dar ouvidos à mentira é contribuir para que ela ganhe dimensão ainda maior. Dar ouvidos ao conselho do amigo experiente é sinal de humildade da sua parte. Para educar sua audição espiritual, escolha algum ou alguns dias da semana e se programe. Faça a seguinte proposta a si mesmo. Hoje, eu só vou ouvir coisas boas. Faça o teste porque vale a pena. Boa tarde, seu Florencio. Boa tarde, Marcelo Galo. Isso aí, seu Florencio aqui com a gente. Um dia lindo, hein, seu Florencio? Um som maravilhoso. Não é verdade? E aqui, antes do senhor chegar um pouquinho, antes do senhor entrar aqui, adentrar ao nosso estúdio, eu estava lendo aqui do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Saber ouvir. É importante saber ouvir, seu Florencio? E como é? Saber ouvir é importante, né? Não, muito importante. Aliás, a audição é um instrumento de aprendizado, né? Exatamente. Se a gente não ouvisse o professor, estaríamos
analfabetos até hoje. É verdade. E aqui no livro, ainda, seu Florencio, fala o seguinte: vamos fazer a seguinte proposta, assim, cada um faz a proposta a si mesmo. Hoje eu só vou ouvir coisas boas. Então vamos esquecer hoje, a partir de agora, as coisas ruins e vamos só ouvir coisas boas. Faça o teste. Depois você conta pra gente aqui da Oficina Espírita da Família como é que você passou essa tarde toda e noite e sábado só ouvindo coisas boas. Não vamos ver, nem assistir, nem ouvir coisas ruins. Quando vierem coisas ruins, a gente deleta. Né, seu Florencio? Exatamente. Selecione melhor as suas audições, as suas apresentações na TV. Escolha um bom livro. Exato. Que quando você faz uma prece, você fala com Deus. Mas Exatamente. quando você lê um bom livro, Deus fala com você. Perfeito, Florencio, perfeito. Então vamos fazer esse teste. Vamos ouvir só coisas boas? Estamos apostados aqui, gente? Então, a todos os nossos irmãos da Oficina Espírita da Família, vamos só ouvir coisas boas a partir de agora. E já que a gente tem que ouvir coisas boas, a gente vai começar o programa com o Evangelho no Lar, a gente vai ter a Carta da Sana, a gente vai ter as Ararinhas. Olha quanta coisa, o programa hoje recheado de coisas boas, né? Então, vai ter a nossa abertura, né, a nossa prece, o Evangelho no Lar, a Carta da Sana, a Ararinha, entendeu? E você pode participar de tudo isso ligando aqui para a Rádio Cacique, para o número 3327-7643, o 3327-7643 aqui da Rádio Cacique, e o 3014-5193. A Érica está aqui com a gente. Boa tarde, Érica. Tudo bem, Érica? A Érica está aqui com a gente, vai te atender com um amor, com um carinho assim maravilhoso. E a gente está aqui para te atender e fazer tudo que a gente puder fazer para, quem sabe, no final do programa, você sair com uma frase, uma palavrinha de Deus, uma frase importante na sua vida que vai trazer, assim, quem sabe, o início de uma nova vida. É verdade? É assim que a gente trabalha, hein? Conversando com você, conversando com Deus, com Jesus, e através dos ensinamentos de Jesus a gente consegue exatamente passar alguma informação que vai ser importante para a sua vida. Então vamos começar nossa oração, nosso evangelho, a oração com o nosso irmão Florencio. A gente vai iniciar agora a nossa oração, então vai se desligando aos pouquinhos, né, de tudo que é material, se concentrando em Jesus, em Deus, aliviando sua alma. Amigos ouvintes, vamos unir os nossos pensamentos, vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E com a tua presença, Jesus, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento. Que o teu amor possa alcançar a todos. E em teu nome damos por aberto mais um Evangelho no Lar. Então vamos lá, nosso Evangelho no Lar hoje recheado de coisas boas aqui. Seu Florencio, capítulo 13, olha só que bacana. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. A gente está iniciando aqui o capítulo 13, bastante interessante, com o primeiro item, fazer o bem sem ostentação. Então vamos fazer o bem sem ostentação? Vocês sabem o que é isso? Então vamos aqui aprender juntos, né? Tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus.
Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Seu Florencio, não, vamos dar uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Usava muito essas figuras de linguagem, né? Esses modelos, né? Não saiba o que a mão direita faz. Isso significa que nós não devemos ostentar aquilo que fazemos, né? Para nos exibirmos, né? Sim. Não vamos caçar voto com a caridade, porque isso aí é um mal. Aliás, isso afugenta mais o eleitor do que atrai, porque ele percebe a malícia que você está fazendo as coisas por interesse de ser visto. Então é necessário que você faça a caridade. É claro que muitas vezes nós somos convocados numa tragédia coletiva, você vai ajudar, claro, mas isso aí é uma situação atípica, né? Diferenciada, porque, em geral, a gente, quando dá esmola na rua, às vezes a gente nem está fazendo a caridade, estamos nos livrando do necessitado de uma maneira elegante. Muito bem. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque ainda mais as pessoas públicas, né? Existem pessoas públicas que adoram fazer a caridade, mas aparecer logo depois, né? Mostrar aquele problema daquelas pessoas, às vezes humildes, né? E que precisam de ajuda, mas mostrar toda aquela história para dizer que depois ajudou. Isso não tem o menor valor perante a Deus, não é isso, seu Flávio? Exatamente, isso aí é uma ostentação mesmo. Isso trabalha mais a vaidade do que o coração. Então a recompensa você já recebeu. Você que é assim, que gosta de fazer a caridade para se aparecer, como o senhor Flávio falou, se exibir, aí você já recebeu o seu prêmio, a sua recompensa aqui na Terra mesmo, né? As pessoas que têm a mesma afinidade que você já te aplaudiram, né? Na verdade, isso não é importante. O importante é você fazer a sua parte, a caridade da melhor forma possível, sem, né, mostrar para ninguém. Fazer ali quietinho, escondidinho. O seu prêmio, um dia, vai estar guardado, mas vai estar guardado por Deus lá na espiritualidade. Continuando aqui, uma grande multidão seguia Jesus quando ele descia da montanha. Nesse momento, um leproso veio ao seu encontro e respeitosamente lhe disse: Senhor, se quiser, poderá me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Assim eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: procura não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, mas vai mostrar sua cura aos sacerdotes, a fim de que ela sirva de testemunho a eles. Depois disso, você poderá fazer sua oferenda conforme prescreveu Moisés. O que quer dizer isso aí, seu Florencio? Ele foi curado pela lepra e, no momento, Jesus falou para ele: procure não falar sobre esse assunto a quem quer que seja, aos outros, mas vai mostrar a sua cura aos sacerdotes. Então, porque era o sacerdote que constatava a sua cura e o liberava para viver em sociedade. Ah, entendi. Então, o sacerdote tinha essa autoridade. Entendi. E muitas vezes ele se perdia, né? Porque ele iria entregar-se à bebida, entregar-se aos vícios, coisa que ele não podia fazer. Certo. Então, em vez de ele pensar na gratidão, muitos deles não voltavam para agradecer a Jesus. Entendi. Então esse é o objetivo maior, para que os sacerdotes pudessem, né, mostrar que ele não tinha mais a lepra e podia conviver em sociedade. Liberava publicamente, né? Aquele sacerdote o liberava publicamente, porque o leproso tinha que manter uma certa distância. Sim. Porque diz que até o vento contaminava as demais pessoas. Entendi.
Muito bem, muito bom. Continuando aqui, então, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Para compreender as coisas mais elevadas, acima do conhecimento comum do povo, é preciso elevar-se acima da vida presente. É preciso colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e preocupar-se somente com a aprovação de Deus. Aquele que prefere ser aprovado pelos homens, em vez de ser aprovado por Deus, demonstra possuir mais fé nos homens do que em Deus. Para ele, a vida presente é mais importante do que a vida futura, ou melhor, ele não acredita na vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Ou seja, seu Florencio, uma pessoa dessa forma é muito mais materialista, né? Acredita naquilo, no presente, do que no futuro promissor ao lado de Deus. Acredita mais nas coisas materiais do que espirituais. E por isso ele não é digno de dizer que crê em Deus, porque ele age como se Deus não existisse. Entendi. É bem por aí mesmo. Quantas pessoas ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Aquilo que a gente comentou, né? Que em público dariam grandes somas de dinheiro e que sozinhas não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Resta-lhe apenas receber a punição pelo seu orgulho. É aquilo que você comentou, né? O orgulhoso faz exatamente isso. Exatamente. Ele quer aparecer. E, naturalmente, receber os aplausos do mundo. Mas acaba não recebendo os aplausos de Deus. Exatamente, como ele fala aqui, né? Que em público eles dariam somas assim vultuosas para ajudar, porque ali em público está aparecendo, né? Então a vaidade está sendo mexida, né? E o orgulho fala em primeiro lugar. Agora, lá sozinho, num cantinho, é capaz de não dar nem um centavo para ajudar alguém que seja. Eles querem fazer propaganda da sua imagem, porque, na verdade, o seu comportamento é tão egoísta que ele se desvia do necessitado sempre que o encontra. Exato. E aqui, como o senhor Florencio explicou, no Evangelho vai passar que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É um ensinamento que caracteriza admiravelmente a caridade praticada com modéstia. Entretanto, se existe a verdadeira caridade, também existe a falsa. Isso é importante, senhor Florencio, a falsa caridade. E vai explicar aqui no Evangelho o que é. É aquela modéstia que fica só na aparência. Existem pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar aparecer uma parte de sua ação na esperança de que alguém observe o que estão fazendo. Ato ridículo em relação aos ensinamentos do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos já são desconsiderados entre os homens, imaginem o quanto não serão diante de Deus. Eles também já receberam sua recompensa na terra, foram vistos e ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. É a questão da vaidade, né? A vaidade, satisfez a vaidade, mas realmente não brotou no seu coração a verdadeira caridade, né? A caridade falsa aqui que eles falam, né? A falsa caridade, que a pessoa deixa um rabinho ali, faz, mas deixa alguma coisa para aparecer, né, seu Florencio? Para alguém ver, para depois falar, olha, foi o fulano que fez. É mais ou menos isso, né? Finge que não quer aparecer, mas fala para o amigo, diz lá que fui eu. Já deixa lá uma pontinha para todo mundo, e aí massageia o ego do cidadão, aí ele, poxa, foi o fulano que fez, que bacana, né? Que legal. A gente vê muito isso aí, infelizmente, ainda na política, mas um dia tudo isso vai mudar, se Deus quiser. Então, qual será a recompensa? O senhor Florencio tem 3 questões bacanas para responder aqui, olha só. Qual será a recompensa daquele que faz com o seu irmão, com que o seu irmão sinta o peso do benefício recebido, né? Que lhe exige demonstrações de reconhecimento, que faz com que ele se sinta a sua posição inferior ao ressaltar os sacrifícios que precisou passar para beneficiá-lo? Então, tem aquele indivíduo que ele faz o bem, mas ele espera a gratidão. Exato.
é como se humilhasse a pessoa. Expõe, né? Expõe a pessoa ao ridículo, ao público. Exato. E que, na verdade, isso aí não é caridade, isso é uma falsa caridade. O que o Evangelho está falando aqui, o Florencio comentou bem, né? Agora, seu Florencio, ele fala aqui o seguinte, para essas questões, né, nem mesmo a recompensa para essas pessoas, nem mesmo a recompensa terrena existe, pois é privado da satisfação de ouvir outras pessoas falando bem de seu nome. Esse é o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que ele seca ao beneficiar os outros servem apenas para satisfazer sua vaidade, em vez de subirem ao céu. Quer dizer, não é uma coisa verdadeira, né? Ele está fazendo forçado, mas para parecer de verdade. Recaem sobre o coração do beneficiado, ferindo-o ainda mais. O bem que realizou não lhe traz nenhum proveito, pois ele lamenta ter feito esse bem, e todo bem que é lamentado não possui valor algum. Exatamente, né? A verdadeira caridade, ela não humilha, ela não se ostenta, não alimenta a vaidade, porque a verdadeira caridade, ela é silenciosa. É feita do fundo do coração, né? E as coisas materiais, elas passam, mas quando você faz algo do fundo do coração, ela é duradoura. Mesmo a pessoa, às vezes, que está distribuindo sopa, às vezes não está fazendo a caridade. Exatamente. Porque ela não interage com o necessitado. Quando o necessitado vem lá tomar sopa, você pergunta para ela se a sopa está boa, está gostosa, está bem. Aí você está interagindo. Exato. Aí você está fazendo a caridade. Exato. Porque senão a pessoa está servindo como se estivesse pensando, olha como eu sou superior a você. Eu tenho para te dar e você não tem nada. Nossa. Isso aí realmente tratar aquele espírito que encarnou por aquela prova numa condição ridícula. É verdade. Eu aprendi uma coisa, assim, uma das coisas que eu aprendi, várias coisas que eu aprendi no centro lá com o senhor, com todas as pessoas que a gente tem contato, e principalmente com os nossos irmãos espirituais, né, mesmo aqueles que vieram em sofrimento conversar com a gente, que tudo que você fizer ou falar em benefício da caridade tem que ser com amor, né? Com amor, com carinho, com atenção. Isso você sente quando você faz ou quando você fala, porque vem lágrimas nos seus olhos, teu coração fica assim palpitando eu não sei explicar, mas é um sentimento muito, muito interessante, muito bom de você estar ali vivenciando, né? Você fazer as coisas com amor, atender as pessoas com carinho, acolher as pessoas com amor, com carinho, né? Exatamente. As pessoas, mais que coisas materiais, elas precisam de acolhimento. Porque um gesto de gentileza pode mudar o ritmo de uma vida. Porque muitos espíritos encarnados e desencarnados, eles partiram para o mal porque eles não acreditam num gesto de gentileza, sem interesse. Aí o dia que alguém exemplificar a eles que isso existe, que podemos fazer muita coisa com interesse somente de acolhimento, aí eles começam a modificar. Sim. Eles começam a ver que as lições de Jesus estão sendo colocadas em prática. Eu vou trazer, vou ver se eu consigo no próximo programa que eu tiver aqui, eu vou trazer um pensamento de um neozelandês, que não é conhecido não, viu, Florencio? Mas ele falou, eu só vou falar um trechinho rapidamente do que ele comentou, que eu estava ouvindo hoje num programa, achei sensacional. Ele fala que o mais importante no mundo não são as coisas materiais, nada na matéria. O mais importante no mundo são as pessoas. As pessoas é que devem ser ajudadas, as pessoas que devem ser atendidas de braços abertos, as pessoas que devem ser curadas de seus problemas, ajudadas através da caridade de seus problemas. Isso é tão lindo o que esse rapaz falou. Eu vou tentar trazer aqui todas as frases, tudo que ele falou, que eu achei assim sensacional e que dá realmente vazão ao que é o ser humano, as pessoas que
realmente a gente pensar são as coisas mais importantes do mundo. Seja inimigo, seja amigo, seja família, seja pai, seja mãe, mas as pessoas, temos que dar valor às pessoas, ajudar as pessoas. Eu me lembro que Chico Xavier, ele certa vez recebeu Divaldo, lá em Uberaba. Divaldo vinha de São Paulo, onde ele tivera um diagnóstico de câncer. Em vez de ele ir para Salvador, para a Bahia, ele foi lá para Uberaba. Tá. E naquele dia, aquela reunião que as pessoas ficam em torno da mesa para comentar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Chico disse a ele, fica aí comentando. E ele estava com aquele problema de garganta, mas ele comentou. Tá. E mesmo depois da reunião, enquanto ele recebia as mensagens, ele falou, continua falando aí. Ele continuou. Mas o Chico, quando vinha uma pessoa assim, amiga, terminada a reunião, ele levava para casa para tomar café, comer pão de milho, né? Bolo de milho, né? E assim ele o fez. Chegando lá, que ele entrou, o irmão do Chico, André Luiz, já começou a tapar as janelas todas com um pano, a porta, e pediu para que o Divaldo ficasse de costa para a porta. Certo. E, de repente, materializa-se o espírito de Sheila, que fala para ele assim, Divalda, naquele sotaque alemão, né? Certo. E disse assim, eu sou Sheila. Aí ele abriu os olhos e olhou a Sheila, né, com aquela roupa de enfermeira. E a Sheila falou assim, eu vou cauterizar o seu câncer. Ela trazia um aparelhinho, tipo de uma caneta esferográfica, só com uma luz na ponta. Sim. E ela falou, você vai sentir dor. Aí o Divaldo falou, o homem não foi preparado para sentir dor. Fez já o discurso dele. Mas você vai ter que sentir. Aí abre a boca. Ele abriu, e ela colocou. Ele sentiu muita dor. E ela falou, eu vou continuar. Aí depois colocou o aparelhinho de novo e resolveu o problema do Divaldo. E ela falou assim para o Divaldo, peça-me alguma coisa. Aí ele falou, mas você já me curou a garganta, eu vou pedir alguma coisa? Então, peça-me alguma coisa. E ele lembrou do filme A Noviça Rebelde, que havia nas montanhas suíças uma flor que só existe lá na Suíça. E Edelweiss. E aí ele pediu essa flor. Ela falou, abra o lenço. Primeiro ela jogou umas violetas, ficou roxinho o lenço dele, e depois ela trouxe a flor num galinho ainda molhado. Puxa, nossa. Que ele diz que guarda até hoje. Um amigo fez um baú para ele guardar e fez. Aí a gente vê a descrição do Chico, né? Não falou nada para ele de cura, não falou nada que ia fazer alguma coisa. Levou. E outra coisa que a gente constata é que o Chico é um médium de materializações, mas só excepcionalmente ele usava essa mediunidade. Entendi. É o que ocorreu. Então a gente percebe que eu posso até me reportar quando Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, ele foi criticado por um dos discípulos, né, por ter transformado a água em vinho, né? E Jesus falou para ele, você não sabe da alegria que é servir a um amigo. É isso mesmo, a gente está falando exatamente disso. Né, então, Jesus, naturalmente, devia ser amigo do noivo, né? Com certeza. Alguns dizem que até era uma irmã de Jesus que estavam casando. Então, tudo isso, a gente mostra o cuidado em fazer a caridade, né? A discrição, como conduziu. O Chico nem se importou que ele era um problema de caridade. Vai falando. Sem ostentação nenhuma, né? Com tranquilidade. E assim ficou feito uma cura. Entendi. Pelo espírito da irmã Sheila. Muito bom esse exemplo que o senhor Florencio deu, né? Só nos leva
exatamente ao ensinamento de dar, de ajudar sem ostentação. Para terminar aqui no Evangelho, fazer o bem sem ostentação tem duplo mérito, pois além de ser caridade material, é também caridade moral. Né, Sr. Florencio? Quem age dessa maneira respeita os sentimentos do beneficiado, faz com que ele aceite o benefício sem ferir seu amor próprio, resguardando assim sua dignidade humana. Existem pessoas que aceitam um serviço, mas recusam uma esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira como ele é realizado, é humilhar aquele que o recebe, e sempre existirá orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é habilidosa e disfarça de modo sutil o benefício, evitando assim a menor possibilidade, né, Sr. Florencio, de melindre, uma vez que toda ofensa moral aumenta ainda mais o sofrimento do necessitado. Conta os biógrafos de Kardec, certa vez ele foi visitar um amigo, naquele país que cai muita neve, e ele percebeu que o amigo já estava tirando degraus da escada para colocar na lareira. E ele viu a penúria que o homem estava. Mais tarde, Kardec colocou uma certa importância em dinheiro e mandou para ele escrito assim, da parte dos espíritos. Que bom, né? Muito legal isso. Então, ela também sabe encontrar palavras doces e afáveis que deixam o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto que a caridade orgulhosa humilha. A verdadeira generosidade encontra seu ponto mais sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ser ele próprio o beneficiado perante aquele a quem está ajudando. É isso o que significa essas palavras de Jesus, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É quando você é o benfeitor, mas você se coloca na posição de beneficiado, né, Sr. Florencio? Ajudando aquele próximo. Sim, aquele irmão está dando a ele a oportunidade da prática da caridade. Exatamente. E para a gente completar esse tema aqui no Vivendo o Evangelho, volume 1 do Espírito André Luiz, ele fala desse primeiro item aqui, né? Algumas vezes, caridade sem orgulho, Sr. Florencio, algumas vezes é inevitável a publicidade num serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Participe, mas sem ostentação. Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. A fome castiga inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Participe, mas sem exigência. O frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos. Participe, mas sem superioridade. A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Participe, mas sem presunção. Em muitas ocasiões, é impossível esconder o bem que se faz, mas é sempre possível fazer caridade sem ostentar orgulho. Essas são as palavras do nosso irmão André Luiz no livro Vivendo o Evangelho a respeito da caridade sem orgulho. Oi? Tem mais um aqui, tem mais umzinho, ó, auxílio fraterno. Vamos terminar com ele, então. Dê o alimento, socorra o faminto, mas não exija gratidão. Dê o agasalho, ajude o necessitado, mas não dite condições. Dê o calçado, auxilie o infeliz, mas não faça inquérito. Dê o remédio, ampare o doente, mas não levante suspeita. Dê o enxoval, proteja a criança, mas não duvide da mãe. Dê o dinheiro, atenda o pedido, mas não cause humilhação. A beneficência não é ajuda qualquer, é auxílio fraterno que não se ostenta nem desdenha o necessitado, pois o bem que se faz ao próximo é sempre um bem a si mesmo. Muito lindo, né, gente? E a gente vai dar um intervalozinho, se você quiser ligar para a gente, são aqui os nossos telefones 33277643 e o 30145193. Você pode ligar aqui para a Oficina da Espírita da Família, pedir as ararinhas e entrar em contato com a gente. Então vamos a um intervalo rapidinho e já voltamos. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família.
Você é empresário e microempresário que acompanha a programação da Rádio Cacique, sabe qual é a importância da publicidade no rádio? O rádio é um meio de comunicação que você pode ouvir em casa, no carro, pelo celular, em caminhadas ou num jogo de futebol no estádio, nas academias, no táxi e em muitos outros lugares. Ele pode ser ouvido tanto no trabalho quanto num momento de lazer, além de ser um meio de comunicação que pode ser consumido simultaneamente. Ou seja, as pessoas ouvem rádio fazendo outra atividade. Pesquisas revelaram que, apesar de ser um veículo antigo, o rádio continua sendo ouvido por todas as faixas etárias. Então, anuncie seu produto ou serviço nesse meio de comunicação. Entre em contato com o departamento comercial da nossa rádio. Ligue 3327-7643. 3327-7643. Rádio Cacique. Agora você tem a oportunidade de ficar ainda mais conectado com a Rádio Cacique. Adicione nosso WhatsApp 13 99141 9803 99141 9803. WhatsApp da Rádio Cacique. Você cada vez mais conectado. Você que passa por um momento de tristezas e dúvidas e precisa de ajuda, escreva para a Sana. Há mais de 30 anos, trabalhamos gratuitamente com mensagens fortalecedoras, inspiradas na confiança em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Sana, Caixa Postal 2012, CEP 11051970, Santos, São Paulo. Ou visite o nosso site www.sanamensagens.com. Você está ouvindo o programa Oficina Espírita da Família. Estamos de volta aqui com o programa Oficina Espírita da Família. Você que está em casa, aí nos ouvindo, um grande beijo, um grande abraço. Sintam-se abraçados por Deus, por Jesus. Estamos aqui trabalhando cada vez mais, todos nós, né? Para que com o aprendizado que temos aqui de Jesus, através do Evangelho, possamos passar, multiplicar esses ensinamentos a todos os nossos irmãozinhos que estão ao nosso redor, né? Nossos familiares, nossos amigos. E esse é o nosso maior objetivo. É pegar a palavra de Deus, de Jesus, e multiplicar, para que dessa forma cada um consiga alcançar o seu objetivo, né, e entender o que existe da grande verdade aqui nesse planeta Terra e fora da Terra, na espiritualidade. Então vamos à carta da Sana. Vou pedir para o seu Florencio ler a questão da carta da Sana. Muito interessante, viu, seu Florencio? Fala sobre animais, coisa que às vezes a gente até acaba esquecendo de comentar aqui no programa, né? Então vamos lá, a carta da Sana? Então, essa carta diz o seguinte: olá, perdi minha cachorrinha há 13 dias e li que os animais reencarnam até 2 meses após sua morte. É possível ela voltar para mim? Foi feita eutanásia, pois ela estava com câncer e me arrependi. Devia ter trazido ela de volta para casa antes de fazer a eutanásia. Já pedi perdão a ela. Eu queria que descansasse, pois já estava andando normalmente. Sei que tenho muito a aprender. Ela tinha quase 11 anos. Me dói muito sua morte. Me ajude. Será que ela me perdoou? Ou será que me culpou desde que morreu? Muito bem. E a resposta da Sana foi bem interessante e bem sucinta, bem objetiva para essa irmã, né, que perdeu o seu bichinho de estimação. Querida amiga, acalme seu coração que sofre. Apesar de identificarmos uma inteligência nos animais, o Livro dos Espíritos nos esclarece
que essa inteligência é ilimitada, mais instintiva, voltada às suas necessidades e conservação. Portanto, a alma de sua cachorrinha é incapaz de formar emoções racionais de revolta ou de perdão. O que fica gravado nesse ser são os sentimentos dos sentimentos que ela conviveu, tá? O seu amor fará parte da evolução natural dela e ajudará nas próximas existências. Sabemos que existem espíritos responsáveis pelos animais e por sua destinação, e somente esses irmãos têm o conhecimento das necessidades encarnatórias e do tempo que isso ocorre. O que prevalecerá serão as necessidades dela para a evolução. Necessitamos exercitar o nosso desprendimento possessivo sobre tudo e todos que nos rodeiam. Quanto mais liberdade dermos aos nossos sentimentos em relação a eles, mais os beneficiaremos. O mais importante é a qualidade do que você proporcionou a ela enquanto estavam em convivência terrena. Tranquilize a sua consciência. Sabemos que fez o melhor que poderia. Continue a orar por ela. Suas orações a acompanharão. E um dia, quem sabe, vossos caminhos se cruzarão novamente. Num outro tempo e numa outra condição. Confie em Deus. Existe muito amor em você e muitas pessoas e animais necessitando desse amor. Com carinho, Sana. Seu Florencio, uma questão bastante importante, né? Essa questão dos animais, somente dos cachorros, dos gatos, né? Que são animais mais próximos dos seres humanos. Sabemos que eles evoluem conforme conforme o planeta que eles estão, né? Se temos um planeta com mais evolução nos seres humanos, também os cachorros, os animais também evoluem. Mas essa questão do perdão, de ter acontecido alguma coisa com os animais, ele leva isso para a espiritualidade? Isso existe? Olha, os animais, ele não tem livre-arbítrio como os homens, não tem histórico, eles não ficam decidindo no plano espiritual para onde vão ou para onde vêm. Eles são cuidados por espíritos responsáveis pelos animais. Assim, o animal, ele reencarna, não existe esse negócio de 2 meses, 1 semana, porque para reencarnar é preciso que se apresente condições materiais na Terra. Sim. Se não tiver uma cadela para procriar, né? Procriar, e não haverá reencarnação. Certo. E também o animal poderá coincidir que vir a voltar com o mesmo dono. Isso aí é uma questão de probabilidades, né? Não se pode afirmar. Mas todos esses animais, o cachorro é muito carinhoso, né? Pode ser ele ter um dono agressor que bate nele, ele vem humildemente lamber as mãos daquele que o agrediu. Eles são um exemplo de humildade. Exatamente. E o cachorro, por exemplo, está há 40 mil anos com o homem. O gato está há 30 mil anos. Uhum. E isso significa uma convivência muito grande através do tempo, né? Mas não existe, por exemplo, algumas pessoas pensam que o gato pode reencarnar no cachorro, no cavalo. Não, cada espécie evolui na sua espécie. Entendi. E a evolução, ela é muito lenta. E os elos de evolução que se dão para evoluir numa outra espécie, isso se dá no universo e não na Terra. Aqui na Terra, a aranha que fazia a sua teia lá nas pirâmides do Egito, continua fazendo do mesmo jeito. Então, é uma questão muito lenta, né? Não pode ser comparado ao homem, porque quando o espírito atinge a forma hominal, ele passa a ter o pensamento contínuo. Certo. E ele começa a responder pelos seus atos, né? Claro que é gradativo, conforme o seu aprendizado, né? Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Já dizia André Luiz, que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Até nós temos atenuantes quando não temos muito conhecimento daquilo que fazemos. Sim. E temos necessidade de evoluir. O cão, naturalmente, que partiu, ele foi acolhido lá por espíritos que tratam dessa convivência. Diz o Chico
que muitas vezes esses animais que foram bem tratados em vida ficam um tempo na casa com os donos. Isso me faz lembrar uma passagem de Divaldo Pereira Franco, quando ele ia fazer palestra em algumas cidades, as famílias às vezes o hospedavam, né? Sim. E ele chegou numa dessas casas que hospedavam e apareceu um cachorro grande pulando em cima dele. Ele falou, tira esse cachorro daqui, né? Uhum. A dona falou, não tem cachorro nenhum, o cachorro que nós tínhamos morreu faz 2 anos. Ai, cara, ele viu. E era o cachorro que estava lá em casa, pulando lá. Por causa do fenômeno da vidência do Divaldo, ele tem essa possibilidade, né? Entendi. De ver. Aliás, o Divaldo, certa vez ele foi... Estou falando isso que vai ter o filme do Divaldo agora dia 12, lançamento nacional. Ele foi numa certa casa também, dessas que o abrigava, e eu vou contar um outro caso. Ele foi entrevistado na rádio em Juiz de Fora, e a rádio era uma espírita, a locutora queria audiência, foi lá perguntar para ele se ele via os espíritos. E ele disse que sim, eu vejo os espíritos. E ela falou, o senhor está vendo algum aqui agora? Ela disse, eu estou vendo um senhor de terno giz, chapéu. Ele disse que pertenceu à religião mormon quando encarnado. E está me dizendo que foi seu pai. Nossa. Acabou a reunião, acabou a entrevista. Com o programa. Né? Acabou com o programa, né? Aquele chororô acabou com o programa. Eu imagino. Mas eu estava aqui, você, o ouvinte, que quer saber mais sobre os animais, muito bacana você pegar o Livro dos Espíritos, está aqui, ó, na minha mão, o Livro dos Espíritos, no tema Os Animais e o Homem, tá? Os Animais e o Homem, nesse tema, página 212, começa em muitas questões sobre os animais, que vocês vão ficar muito interessados. Uma delas, aqui o Sr. Francisco comentou, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Essa é a questão. A resposta, sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. É isso aí, né? O espírito de Rochester, em um dos seus livros, ele conta que em mundos mais adiantados, os cães já obtiveram mãos que fazem pequenas tarefas. Exatamente. E mais um detalhe, os animais eles não cumprem expiações como os seres humanos, né? Exatamente. Aliás, questionado a esse respeito, os espíritos disseram que a dor do animal é a dor evolução, não é a dor resgate. Exatamente, bem por aí. Então, que essa nossa irmã possa ficar tranquila, em paz, né? Que aquele cachorrinho que ela cuidou com tanto amor e com tanto carinho, ele absorveu esse amor, esse carinho, com certeza, né? E vai levar isso para a espiritualidade. Se ele vai novamente cruzar o caminho dessa família ou não, já é outro problema. Mas o importante é que tem tanto animalzinho, né, seu Florencio, para a gente poder dar amor, estar do lado, fazer, né, cachorrinhos de rua, animais que precisam de amor e de carinho. Então, a gente pede para essa irmã que não fique sofrendo dessa forma. Vá em busca de outro cachorrinho que esteja precisando do mesmo amor, né? Traga o cachorrinho para casa e faça a sua parte. Esses animais são muito gratos. Eles mostram a sua alegria pelo tratamento que está recebendo e ganha uma afeição muito grande pelo ser humano. Exatamente. Essa carta foi muito bem respondida pela Sana, aliás, maravilhosamente respondida pela Sana, né? Para que essa irmã possa realmente entender melhor essa questão dos animais. Mas o muito importante é que a gente estude, que a gente tem o Livro dos Espíritos em mãos. O Livro dos Espíritos, ele fala muita coisa importante, mas muita coisa importante mesmo, né? Que a gente tem que ler. É um livro de cabeceira, assim como o Evangelho, são 2 livros de cabeceira. Então, antes de você dormir, pega o livro do Evangelho, dá uma lidinha, bastante reflexão, reflita sobre o assunto. Hoje pega o Livro dos Espíritos, comece a ler. Vão lá, vai lendo lá 2, 3 questões, né, seu Florencio? E aí você vai, né, entendendo muita coisa e o livro vai respondendo questões que às vezes estão dentro do seu coração e você não sabe. Então vamos às nossas ararinhas?
Vamos lá, Eliseu, as nossas ararinhas? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, a gente recebeu aqui muitos telefonemas, também muitos contatos pelo Facebook, e a gente vai para as ararinhas. Seu Florencio, nosso irmãozinho, o seu Manuel Pérez. O Manuel Pérez ligou lá da encruzilhada pedindo a sua ararinha. Manuel Pérez sempre presente, meu amigo. Exato. Diz a ararinha, seja mais do que é. Você começa a sua perfeição no momento em que decide ser mais do que já é. A Dona Maria Pérez aqui, pedindo também a sua ararinha. Um grande abraço, Dona Maria. Também para o seu Manuel, um abraço forte, um final de semana maravilhoso para vocês. Selecione os pensamentos. Quando você seleciona o que pensa, a vida também seleciona para você o que há de melhor. Seu Florencio, a Olívia Leila pede a ararinha. Leila Morelli. Tá. Olívia, o rio bem protegido leva benefícios por toda parte. O sol comanda o dia, a lua a noite. E a mente conduz você à felicidade. Exato. A Rosiane Rodrigues. Rosiane, aqui está a sua ararinha. Quanto mais fé, menos sofrimento. Nada derruba quem tem poderosa fé em Deus e em si mesmo. A Jaciara Calisto, seu Florencio. Jaciara, a dor obriga o bem pensar. A disciplina interna vale como a dor que educa. Exatamente. A nossa irmãzinha Glória Macedo. Glória, grande abraço. Faça o bem. O bem é uma semente que no seu tempo dá bons frutos. Seu Florencio, a Roseli Infante. Opa, Roseli. Um abraço, Roseli. Seja uma pessoa sábia. A sabedoria entra quando você lhe abre as portas. Exatamente. Beijo, Roseli. Amamos você, amamos o Infante. Logo, logo ela estará aqui de volta no programa, com certeza. Beijo grande e muita força. A Helena Silva. Helena, ame a todos. Quando você ama, liberta-se das coisas que impedem a felicidade. A Dona Maria Eloy da Silva. Dona Maria, guarde as experiências. Quem saber lidar com o passado de tormentas, nada tem a temer no presente. Exato. Mararinha para Adelaide Santos. Adelaide, queira o bem dos outros. O que você faz aos outros, a si mesmo faz. Mararinha para Nelly da Mata. Opa, Nelly. Use a força interior. A força interior é um ímã das bênçãos divinas. Muito bem. Mararinha para Cristine Segabinazzi. Cristine, cuide de sua riqueza interior. Os bens que você tem são adicionais. O princípio é o que está dentro de você. A Isabela também pediu ararinha, seu Florencio. Isabela, ame a vida. Seja pessoa positiva, forte e valorosa. E a vida lhe será agradável, leve e benéfica. Vai uma ararinha também para Renata Grel. Grande beijo, Rê. O seu futuro está presente. Você engrandece a alma quando tem certeza de ser maravilhoso o futuro. Mararinha para dona Jaciema Grel também, a mãe da Renata? Jaciema, tranquilize-se. A agitação vai embora quando chegam os pensamentos de paz. Muito bem. Seu Florencio, agora aquela ararinha para todo mundo, as pessoas que não conseguiram entrar em contato com a gente e estão esperando essa ararinha para esse final de semana maravilhoso que se apresenta, graças a Deus. Para quem não conseguiu ligar ou não tem hábito de ligar, anime-se perante o mundo. Não vê tristezas quem mantém alegria e paz no coração. Exatamente, fora tristeza, só alegria, só coisa boa, otimismo, positivismo. É isso que eu desejo a todos vocês, muita força, muita garra para vocês, que os problemas que apareçam nas suas vidas, que sejam ultrapassados com Deus dentro do coração. Beijo grande. Queria agradecer a Deus, queria agradecer ao seu Florencio, ao Eliseu, a Érica. Beijo grande a todos vocês. Que vocês fiquem com Deus e tenham um final de semana abençoado. Que assim seja. Eu quero apenas um vento forte levar meu